depende de que forma que é tocado o meu passado. Aí sim eu me sinto mal. Porém, assim, não tenho nada a esconder e tenho muito orgulho do que eu sou. A gente vai contar a tua vida agora. Eu tenho certeza que você em casa, você vai se emocionar com o que essa menina já passou. A Esmeralda, ela é a mais nova de 7 irmãos, dos quais só sobreviveram 3. Ela nasceu no berço da miséria, gente. Ela foi criada num barraco pequenininho, sem pai e com uma mãe alcoólatra. O Humberto vai começar a contar essa história. Ele foi lá e vai ver tudo o que ela passou de perto. E você também vai ver. Olha aí. Estamos no Jardim Penteado, Vila Brasilândia, zona norte de São Paulo. Onde ela morava era a boca de tráfico. Então do lado, você tinha a porta da casa dela aqui e do lado era uma boca de tráfico. Nos anos 70, esse terreno todo era um matagal, terreno da prefeitura. E foi exatamente aqui que Dona Maria Aparecida, mãe de Esmeralda, construiu esse barraco. Na época não existiam medidas, eram 15 passos para cá, 8 para lá. E foi aqui que Esmeralda nasceu, das mãos de sua avó parteira. A criança, quando vem para o mundo, ela não escolhe a família que ela vai nascer, né? Esmeralda nasceu no meio de um lar corroído pelo alcoolismo. Era bem difícil, né? O lado do nosso lar, né? Nossa mãe era alcoólatra, né? E minha mãe, ela vivia mais alcoolizada do que boa, né? E o pai? Nós não conhecemos ele. A mãe de Esmeralda teve 7 filhos, 4 meninas e 3 meninos. Mas só sobraram Esmeralda, Giselda e Claudinei. A maioria morreu quando ainda eram bebês. Salete, a mais velha, morreu com 11 anos de idade após ter sido estuprada. E foi aí, nesse episódio, que Dona Maria Aparecida passou a beber mais. Dificilmente ela conseguia permanecer em casa, porque tinha muito conflito. Quando ela estava alcoolizada, ela se largava, né? Não se cuidava e não cuidava de nós. Você vê que o ponto do alcoolismo dela, eu fui entrar na escola com 11 anos, ainda porque uma amiga dela falou: Cida, você não vai colocar essa menina na escola não? Essa menina já está com 11 anos. O alcoolismo não vinha sozinho, ele estava acompanhado de um nível extremo de pobreza. Para Esmeralda, comer pão amanhecido ou as sobras do açougue, que o pessoal chama de cebinho, era uma coisa natural. Ela não conhecia outra realidade. A gente vivia de esmolas, né? A gente pedia. Foi isso que ela ensinou nós. Ela não ensinou nós a roubar, não. Ela ensinou a gente pedir. Esmeralda, como era a sua vida nessa época? Você vivia num barraco pequenininho, isso? A gente era muito pobre, né? Morávamos na periferia, mas assim, não é porque era pobre que a gente era ladrão, mas a gente não tinha condições humanas. Minha mãe era negra, mulher, mãe solteira, de 7 filhos, cada um de um pai, e a única sobrevivência que a gente tinha era pedir esmola. Então a gente peregrinava o centro da cidade, Centro Velho, Centro Novo, pedindo dinheiro, catava resto na feira. Sim. Eu com 5 anos já tinha uma carroça e catava recicláveis para poder ajudar em 7 casa. anos você tinha uma carroça? Com 5 anos. 5? E o que vocês comiam nessa época? Olha, muitas vezes a gente pedia resto de comida em casa, mas minha mãe ia lá no boteco e trocava por bebida, né? Porque ela era alcoólatra crônica. Então a gente comia resto de comida, sei lá, resto da feira. Muitas vezes o pessoal no centro da cidade dava comida para nós, mas isso daí era desde bebê que a minha mãe peregrinava comigo no centro. E a sua mãe pegava esse resto de comida e ia trocar no bar por álcool? Por álcool. Desde que você nasceu, a sua mãe ela já era alcoólatra? Já é hereditário da família. O álcool é uma doença da família, né? Que vai de pai para filho e tal. E não importa se é na classe média, classe baixa, na favela, a doença do alcoolismo tá ali para destruir mesmo. Como é que a sua mãe se comportava com vocês? Como é que ela te tratava? Ela era muito agressiva. Ela esperava a gente dormir, trancava todo o barraco e descia a madeira. Entendeu? Esperava vocês dormirem Dormia. e batia em vocês? Tipo assim, se a gente aprontava de dia, ela não podia correr atrás de nós porque ela tava bêbada. Então ela esperava a gente dormir, trancava todo o barraco, ia lá na onde a gente cozinhava, que tinha fogão de lenha, pegava madeira e batia em nós.
a gente pulava a janela e ia lá pro outro bairro de madrugada na casa da minha avó, porque minha avó protegia nós das violências da minha mãe. Eu falei que a história era forte, esse é só o começo. Porque como a Esmeralda acabou de falar, pedir esmolas era tudo o que a mãe da Esmeralda sabia fazer. E foi isso que ela ensinou para todos os filhos. Vamos continuar acompanhando a história dessa menina. Esmeralda cresceu pedindo esmolas. Batia a necessidade, a gente ia atrás do alimento, né? Que a gente precisava, né? Foi da forma que a gente aprendemos, né? Onde vocês iam?